Bíblia Israelita completa, Shemuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 17. Ora, os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Sucó, que pertence a Yehudá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Shaul, porém, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ordenaram a guerra contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado, e os Binei Israel estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Então saiu do acampamento dos filisteus um campeão, cujo nome era Goliate, de Gate, que tinha de altura 6 cúbitos e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o órgão de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Adiante dele ia o seu escudeiro. Ele, de pé, clamava às fileiras de Israel e dizia-lhes: Por que saístes a ordenar a guerra? Não sou eu, Filistite? E vocês servos de Shaul? Escolhei no meio de vocês um homem que desça a mim. Se ele puder guerrear comigo e matar-me, seremos seus servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filistite: Desafio hoje as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que nós dois pelejemos. Ouvindo, então, Shaul e todo o Israel essas palavras do Filistite, desalentaram-se e temeram muito. Ora, David era filho de um homem efrateu de Betlehem de Judá, cujo nome era Ishai, que tinha 8 filhos. E nos dias de Shaul este homem era já velho e avançado em idade entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Ishai tinham seguido a Shaul à guerra. Eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primeiro filho, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. David era o mais moço, os 3 maiores seguiam a Shaul. Mas David ia e voltava de Shaul para apacentar as ovelhas de seu Abe em Betlehem. Chegava-se o Filistite pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse então Ishai a David, seu filho: Toma agora para teus irmãos uma refa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam teus irmãos e trarás notícias deles. Ora, estavam Shaul e eles e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. David então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Ishai lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando o exército estava saindo em ordem de guerra e dava gritos de guerra. Os Binei Israel e os filisteus se opunham em ordem de guerra, fileira contra fileira. E David, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu às fileiras e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto ainda falava com eles, veio subindo do exército dos filisteus o campeão, cujo nome era Goliate, o Filistite de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e David as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois que o matar, o Melech acumulará de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a moradia de seu Abe em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: Que se fará o homem que matar a esse Filistite, e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso Filistite para afrontar os exércitos do Criador vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: Assim se fará o homem que o matar. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu-o quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra David, e disse: Por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção, e a maldade do teu leve. Desceste para ver a guerra. Respondeu David: Que fiz eu agora? Por acaso não há razão para isso? E virou-se dele para o outro, e repetiu as suas perguntas. E o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, ouvidas as palavras que David falara,
foram elas referidas a Shaul, que mandou chamá-lo. E David disse a Shaul: não desfaleça o leve de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filistite. Shaul, porém, disse a David: não poderás ir contra esse filistite para guerrear com ele. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse David a Shaul: teu servo apacentava as ovelhas de seu aba, e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, ele arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada, e o feria e matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e esse incircunciso filistite será como um deles, uma vez que afrontou os exércitos do Criador vivo. Disse mais David: Yahweh, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filistite. Então disse Shaul a David: vai, e Yahweh seja contigo. E vestiu a David da sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. David cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar. Não estava acostumado àquilo. Então disse David a Shaul: não posso andar com isto, não estou acostumado. E David tirou aquilo de sobre si. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e pô-los no alforje de apacentador que trazia, a saber, no surrão. E tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filistite. O filistite também vinha se aproximando de David, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filistite olhou e viu a David, desprezou-o, uma vez que era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filistite a David: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filistite, pelos seus Elohim, amaldiçoou a David. Disse mais o filistite a David: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. David, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome de Yahweh dos exércitos, o Criador dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo Yahweh te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os corpos do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há o Eterno em Israel. E para que toda esta assembleia saiba que Yahweh salva, não com espada, nem com lança. A guerra é de Yahweh, e ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filistite se levantou e veio chegando para se defrontar com David, este se apressou e correu ao combate, e ao encontrar-se com o filistite, e David, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filistite na testa. A pedra se lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, David prevaleceu contra o filistite, com uma funda e com uma pedra. Feriu-o e o matou. E não havia espada na mão de David. Correu David, pôs-se em pé sobre o filistite, e tomando a espada dele, e tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. Vendo então o filistim que o seu campeão estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram gritando, e perseguiram os filisteus até a entrada de Gai, e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim, até Gate e até Ecrom. Depois voltaram os Bnei Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. David tomou a cabeça do filistite e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Quando Shaul viu David sair e encontrar-se com o filistite, perguntou a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner: teu ser vive, ó Melech, que não sei. Disse então o Melech: pergunta, de quem ele é filho? Voltando David de ferir o filistite, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Shaul, trazendo David na mão a cabeça do filistite. E indagou-lhe Shaul: de quem és filho, jovem? Respondeu David: filho de teu servo Ishai, Belamita.